Meus irmãos, boa noite, a graça e a paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos nós, amém? Vamos orar, nos preparando para a exposição da palavra, também agradecendo ao Senhor sua provisão, seu sustento, que tem nos dado, cada um de nós, as nossas famílias, tem manifestado a sua bondade, a sua misericórdia, a sua providência, tem nos sustentado a sua igreja em meio a toda essa convulsão que o mundo passa aí, a crise, e Deus tem cuidado de nós, tem nos dado a sua graça. Vamos orar, vamos buscar então a iluminação para o momento da exposição, também louvar a Deus pelo seu cuidado sobre nós. Oremos. Senhor, eis-nos aqui na tua santa e gloriosa presença. Te agradecemos, ó Pai, por essa semana que passou, guardados pelo Senhor, protegidos, sustentados. O Senhor tem nos dado, ó Deus, preservado a nossa saúde, tem nos dado o pão de cada dia, a bênção do trabalho, cada graça, ó Deus, que recebemos durante essa semana que passou, e agora numa nova semana, o primeiro dia, nós estamos aqui para te adorar congregacionalmente, teu povo reunido, santa convocação, atendemos a essa convocação que é do Senhor para cada um de nós. E eis-nos aqui, ó Pai, congregados diante da tua majestade, desejosos de ouvir a tua palavra, o teu evangelho. Precisamos da tua misericórdia, do teu Espírito. Ilumina o nosso entendimento, fala aos nossos corações, exalta o nome de Jesus. E enquanto estamos aqui, ó Pai, nos abençoa espiritualmente, também abençoa, ó Deus, cada família, cada pai de família, cada mãe, cada filho. Sustenta, ó Deus, nossas vidas nessa terra, sustenta a tua igreja nesse mundo. Abençoa-nos, ó Pai, abençoa a nossa nação, e nos guarda, nos protege, nos dá condições, como o Senhor tem feito até aqui, de continuarmos te adorando e te servindo. Ó Deus, nos dá condições de cumprir a nossa vocação como igreja, de ser sal e luz deste mundo, de pregar o teu evangelho. Ó Deus, dá-nos graça, dá-nos condições para isso, e abençoa, ó Deus, nossos esforços, e que esse evangelho que o Senhor tem nos confiado, ó Pai, venha alcançar muitas vidas, que a tua palavra seja pregada e propagada, e que vidas venham se render aos pés de Cristo, para a glória do nome do Senhor. Assim abençoa esta noite, usa de modo especial esses momentos aqui na tua presença. Ao que pedimos, oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, vamos abrir no livro de Gênesis, capítulo 9, dando continuidade a essas exposições no livro de Gênesis. Gênesis 9. Vou ler todo o capítulo, os irmãos acompanham. A palavra do nosso Deus diz assim nesta noite, Gênesis 9. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus, tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, nas vossas mãos serão entregues. Tudo que se move e vive, ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida. De todo animal requererei, como também da mão do homem. Sim, da mão do próximo de cada um, requererei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Mas sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra
e multiplicai-vos nela. Disse também Deus a Noé e a seus filhos: eis que estabeleço a minha aliança convosco, e com a vossa descendência, e com todos os seres viventes que estão convosco, assim as aves, os animais domésticos e os animais selváticos que saíram da arca, como todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus: este é o sinal da minha aliança, que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Porei nas nuvens o meu arco, será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança, firmada entre mim e vós, e todos os seres viventes de toda a carne, e as águas não mais se tornarão em dilúvio, para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens. Vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. São eles os 3 filhos de Noé, e dele se povoou toda a terra. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora a seus 2 irmãos. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos, e andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço, e disse: maldito seja Canaã, seja servos dos servos a seus irmãos. E ajuntou: bendito seja o Senhor Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Noé, passado o dilúvio, viveu ainda 350 anos. Todos os dias de Noé foram 950 anos, e morreu. Meus irmãos, nós estamos nessa sessão que trata do dilúvio, e esse foi o que podemos chamar de um grande recomeço, que o próprio Deus estabeleceu, algo que os homens tentam fazer, e nós vemos aí a tentativa de um grande reset, um grande recomeço, mas a humanidade já passou por um grande recomeço na antiguidade. O próprio Deus estabeleceu esse recomeço através de Noé e da sua família. Desta família se povoou toda a terra. E então Deus se comprometeu, neste momento da história humana, a não mais trazer um dilúvio, uma destruição universal, até a segunda vinda do Messias. Mas há algo interessante, e você vai perceber que nós estamos diante deste grande recomeço. Perceba que Deus repete a Noé o que ele disse a Adão em Gênesis 1, do verso 28 ao verso 29. Deus diz a Noé, lá em Gênesis 1, no verso 28, Deus dá uma bênção a Adão e diz: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, dominai. Meus irmãos, Deus fez o homem à sua imagem.
para ser o seu representante na terra. Então, Deus colocou o homem no jardim, Deus deu domínio ao homem, uma característica real de rei. Adão no jardim tinha características de sacerdote, ele deveria guardar o jardim, e ele tinha características de profeta, porque Deus se revelava a Adão na viração do dia. Adão ouvia as palavras do próprio Deus. Então, era o propósito de Deus que, a partir desse jardim-templo, que era o jardim do Éden, o homem se multiplicasse, enchesse a terra, exercesse domínio para a glória de Deus. Esse era o plano. Não era que ficaria restrito ao jardim esse domínio, mas o plano de Deus é que o homem dominasse sobre toda a terra como um representante de Deus, glorificando a Deus, representando esta glória de Deus em toda parte. Este era o plano, este era o propósito, até que Adão comeu do fruto. E o pecado entrou no mundo. Então nós vemos todos esses eventos que nos levam à história de Noé. Mas aqui nós vemos o Senhor repetindo a Noé aquilo que ele havia dito a Adão. No verso 1 do capítulo 9, ele diz, ele abençoa a Noé, veja que ele abençoa, e ele diz, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. As mesmas ordenanças da criação. O propósito de Deus continua. Então, é dado a Noé uma oportunidade de agir como uma espécie aí de inovador. Nós vamos ver um pouco sobre isso, o que isso significa, e se Noé realmente conseguiu ou não isto. Mas o fato é que devemos perceber que no Antigo Testamento, aquilo que Deus disse a Adão, outros que vieram depois, Deus repetiu. Deus repetiu isso para Noé, Deus repetiu isso para Abraão, para os patriarcas. Depois Deus dá essa missão a Israel, ser luz para as nações. Então há várias tentativas de recomeço, e esta aqui é uma grande primeira tentativa, depois do dilúvio. Mas, irmãos, a terra não é mais a mesma, os animais também não. O texto diz no verso 2 que pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra, e sobre todas as aves do céu, tudo o que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar, nas vossas mãos vos serão entregues. Então, neste novo recomeço da humanidade, Deus repete as ordenanças da criação, Deus dá a bênção para Adão, e Deus lhe dá uma posição de domínio. E há então um temor, um tremor da parte dos animais, e o homem continua tendo este mandato de exercer domínio. Há uma primazia do homem sobre a terra, sobre o reino animal. Os animais agora têm uma relação de temor, de medo. Nós vamos ver que, na verdade, Deus agora dá para o homem também se alimentar de alimentos de origem animal, ou seja, dos próprios animais. Nesta mordomia que Deus dá ao homem para administrar os recursos que Deus criou, no verso 3, Deus agora dá ao homem animais para alimento. Veja aí no verso 3. Tudo que se move e vive ser-vos-á para alimento. Como vos dei erva verde, tudo vos dou agora. Então, agora, Deus dá aos homens pós-diluvianos, Deus dá à humanidade essa possibilidade de se alimentar dos animais. E, meus irmãos, vendo o livro de Gênesis desde o começo, nos dá a entender que isso não era assim no começo. Deus deu erva verde, Deus deu árvores ali no jardim para o homem. Ele deveria, então, cultivar a terra.
Mas agora nós vemos o Senhor entregando os animais para que o homem os use como alimento. Então, nós percebemos algo interessante aqui em Gênesis. Nós cremos na soberania de Deus. E nós sabemos, irmãos, que a terra é do Senhor. Salmo 24, do Senhor é a terra e tudo que nela se contém. Logo, comer e beber não é um direito inerente nosso. É uma graça, Deus nos dá o mantimento. Nós oramos, o Senhor nos ensina a orar na oração do Pai Nosso. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então, o alimento é uma dádiva de Deus. E nós podemos nos alimentar destas coisas porque Deus nos deu autorização. Ou seja, se Deus não tivesse nos dado essa autorização, nós seríamos usurpadores se tomássemos e comêssemos destas coisas. Mas nós vemos nas Escrituras que Deus nos deu os alimentos vegetais, animais, Deus nos concedeu nos alimentar destas coisas. Ou seja, nós podemos fazer isto porque o Senhor nos permite na sua soberania, Ele nos dá essa possibilidade. Ele nos deu como humanidade essa dádiva. Nós recebemos isto das mãos do Senhor. E é por isso que nós temos que ser gratos, orar, agradecer pelo pão de cada dia, pedir a Deus que nos dê esse pão. E perceba que esse Deus que é soberano, Ele é quem nos diz o que podemos comer e beber. No verso 4, ali no Antigo Testamento especialmente, é dito uma restrição alimentar. Depois nós vamos ver na lei que haviam animais puros e impuros. Mas, na verdade, Noé sabia que haviam animais puros e animais impuros no contexto cerimonial. E aqui também o sangue tinha um aspecto cerimonial que aponta para Cristo Jesus, para a salvação em Cristo Jesus, para o verdadeiro sangue puro, sem mácula, perfeito, derramado por nós na cruz do Calvário. Mas o Senhor, então, Ele diz ali, nesta aliança com Noé, carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Ou seja, meus irmãos, nós nos alimentamos, nós devemos entender isso, não é porque a gente tem um direito, é porque Deus nos concede. Os ímpios que são ingratos, eles se tornam usurpadores, porque eles se arrogam para si esse direito, ignoram que são mordomos, que toda a terra é do Senhor. Então nós devemos ter essa perspectiva muito clara e ser gratos a Deus, receber como que das mãos de Deus o pão de cada dia, o alimento. E principalmente também nós que somos cristãos, sabemos que toda essa ideia também aponta para a verdadeira comida, a verdadeira bebida, que é Cristo Jesus, que quem nos dá é Deus. Jesus disse, quem vos dá pão do céu é Deus, não foi Moisés. O judeu que teve aquela experiência no deserto, do pão, das codornizes, eles achavam, não, Moisés nos deu pão. Você é o Messias, nos dê pão também. E Jesus diz, não, quem deu pão para vocês foi Deus. Quem nos dá o pão de cada dia é o Senhor. E o Senhor é soberano, Ele deu proibições na lei de Moisés. Os judeus, o povo de Deus no Antigo Testamento, o Senhor havia revelado, antes lá na época de Noé e etc., lá na lei de Moisés, em Levítico 17, de 10 a 14, o Senhor disse que, e rediz isso aqui, ele fala novamente, ele repete, isso aqui, e lá em Levítico 17, de 10 a 14, o Senhor disse ao povo de Israel que eles não deveriam comer sangue, e havia pena de morte. Lá em Levítico 17, 10, ele diz,
quem entre vós comer algum sangue, contra ele me voltarei e eliminarei do seu povo. Porque a vida da carne está no sangue, e eu vos tenho dado sobre o altar, para fazer expiação. O sangue é para o culto, lá naquele contexto. O sangue era um elemento que deveria ser derramado para fazer expiação, porquanto o sangue é que fará expiação, ou seja, apontando para Cristo Jesus, o Cordeiro, que foi morto. Então, eles não deveriam comer sangue, e havia uma pena de morte. Eles pegavam o animal, eles tinham que derramar o sangue, mesmo que fosse uma caça, eles tinham que derramar o sangue no pó. Porquanto a vida de toda carne é o seu sangue. Então, o sangue, ele representa a vida. Deuteronômio 12,16 repete: tão somente sangue não comerás, sobre a terra o derramarás como água. Somente empenha-te em não comeres o sangue, pois o sangue é a vida, pelo que não comerás a vida com a carne. Então, Deus é soberano, Ele pode autorizar ou não certos tipos de alimento, e na lei cerimonial Ele fez assim. Havia um propósito para apontar para Jesus. No Novo Testamento, tem uma ocasião que Jesus está lidando com os fariseus, e os fariseus estão muito preocupados com lavar as mãos. Lavar a mão, irmãos, antes de comer, é um hábito bom. Nós sabemos que existem micro-organismos, se você puder lavar a mão. Porém, nós sabemos que, e ali eram mandamentos humanos, que se você não lava a mão, você não está impuro espiritualmente diante de Deus. Você pode pegar até uma doença, né? Quem sabe? Mas não há na lei de Deus essa ordem. Isso é mandamento de homens. Se estabelecemos esse tipo de ordenança, isso pode ser um bom hábito, qualquer coisa, mas não uma imposição religiosa. E os fariseus, eles tinham vários acréscimos à lei de Deus, várias leis humanas que haviam sido criadas e que não vieram de Deus. E eles começaram a criticar os discípulos, porque eles viram que os discípulos comiam sem lavar as mãos. E aí Jesus, ele vai ter toda uma argumentação ali contra os fariseus, porque eles anulavam a palavra de Deus por causa da tradição deles. Mas lá na frente, em Marcos 7,14, o Senhor começa a explicar e falar dos alimentos. Ele convoca a multidão, ele diz: ouvi-me todos, entendei, nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que o contamina. Então Jesus está dizendo, nos reafirmando o que está na Escritura, que o que torna o homem impuro é o pecado, é o coração. Então, os discípulos não entenderam, e Jesus explica: não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não pode contaminar, porque não lhe entra no coração. Comida, bebida, não é isso que contamina, a contaminação já está lá. Não é o que come, o que bebe, que contamina o homem. Nós sabemos, nós temos visto aqui o pecado original. Já está lá, pode até manifestar o que já está lá. O pecado está lá por causa do pecado de Adão, dos nossos pecados. Então não é o que come, o que bebe, que contamina o homem, porque não entra no coração, mas no ventre e sai para lugar escuso. E veja o que o evangelista diz: e assim considerou ele puros todos os alimentos. E dizia: o que sai do homem, isso é o que o contamina, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, adultérios, a avareza, malícia, o dolo, lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Então, nós devemos entender isso. O Senhor considerou
puros alimentos, havia um propósito cerimonial para esses alimentos. E claro, tudo que não é feito com fé é pecado também. Então, se você considera algum alimento impuro, não coma. Mas que fique claro que Cristo deixou muito claro que o que contamina o homem é o que está dentro, no coração. Então, Deus, ele aqui no Antigo Testamento, especialmente, ele restringiu esse consumo de sangue, especialmente. Não vamos discutir questões de hábitos culturais. Alguns não têm costume, outros até se alimentam disso, alguns até se escandalizam com essa questão. Mas o fato, irmãos, é que o sangue apontava para o sangue de Jesus, porque há um mecanismo que o sangue representa a vida. Como assim? No coração nós temos sangue. O coração bombeia o sangue, e o sangue leva oxigênio e alimento, o sangue leva a vida para o corpo. Então, se alguém é ferido, o seu sangue se derrama, ele perde sangue, uma hora ele morre. Que é o que Cristo Jesus fez na cruz por nós. Ele foi até o fim. Ele derramou o seu sangue por nós, a sua vida. Então, quando falamos sangue, é vida. Ele deu a sua vida. Quando ele diz assim, ele deu o seu sangue. Ele deu a sua vida santa em nosso lugar. Então, nós devemos entender isso, que há algo que aponta para esta obra maravilhosa de Cristo em favor dos pecadores na cruz do Calvário, e Deus estava ali didaticamente ensinando os homens a santidade disto. Através daquela lei cerimonial, pela fé, pela obra do Espírito, os homens deveriam olhar para Cristo, para o mediador, para o Messias. Eles deveriam entender isso, perceber isso. Isso era algo importantíssimo ali naquele contexto. Irmãos, também nós vemos aí, Deus também nos diz sobre o sangue, sobre a santidade da vida humana. Antes dos 10 mandamentos, onde há o mandamento não matarás, já aqui, porque a lei, ela foi dada ao homem no seu coração, lá no Éden. Deus fez o homem à sua imagem, deu uma consciência, intelecto, emoções, vontade, e Deus colocou a lei no coração do homem. A queda bagunçou estas coisas, afetou esta imagem de Deus, mas o homem, ele tem essa lei no seu coração, e Deus se revelou. Antes de ter Bíblia, de Moisés vir, Deus se revelou. Deus se revelava a Adão, o descendente da mulher, aqueles que eram a sua igreja naquela época. Deus se revelou. Então, Deus se revela aqui a Noé, enfatizando a santidade da vida humana. No verso 6, se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. A pena de morte, pena capital. Meus irmãos, Deus é santo, e esta pena de morte aí, na verdade, Deus é pró-vida. Esta pena, então, visa preservar a vida humana, e também há um aspecto de que o homem representa, ele é a imagem de Deus. Mesmo o homem caído, ainda há resquícios nele da imagem de Deus. O assassinato é um crime hediondo, porque ele atenta contra a imagem de Deus no homem, ele é uma ofensa contra Deus. E Deus diz aqui, Deus revela isto, possivelmente tudo indica, e o contexto do dilúvio é que havia muita violência também ali. E nesta aliança com Noé de preservação, o Senhor deixa muito claro que ele vai requerer o sangue, a vida, pena de morte. Então ele diz no verso 6, quem derramar o sangue do homem, se derramará o seu. O homem é a minha imagem na terra, é meu representante. Então o Senhor exige que respeitemos a santidade da vida humana. A vida humana é santa. O homem não é
um animal evoluído, o homem é a imagem de Deus. Assassinos desprezam esse fato, desprezam a Deus, que criou os homens à sua imagem. E é por isso, por esse afastamento da Bíblia, da lei de Deus, é que tem se multiplicado o assassinato. Mata-se por qualquer coisa. Porque os homens ignoram, desprezam, são incrédulos quanto à Bíblia. Há uma tolerância muito grande na nossa cultura com relação ao crime do assassinato. Porque vivemos numa cultura de incredulidade, que rejeitou a Bíblia, que não entende que o homem é a imagem de Deus. Então, se o homem é apenas um animal evoluído na terra, então não tem por que respeitar. É só um animal, está aqui, vai passar. E é por isso que há um desrespeito pela vida humana, um atentado à vida humana, um crescimento da defesa do aborto e tornando o crime do assassinato uma coisa qualquer. Então, meus irmãos, nós precisamos entender que isto é fruto do abandono das Escrituras, da lei de Deus, e Deus vela pela sua palavra. Essa aliança que é antes de Israel, é para toda a humanidade. Que Deus está dizendo aqui para Noé, alcança toda a humanidade, quer os homens creiam em Deus, quer não. Perceba que Deus repete os mandamentos criacionais no verso 7, novamente. Mas sede fecundos, multiplicai-vos, povoai a terra, multiplicai-vos nela. Então, Noé recebe essas ordens que foram dadas para Adão. Ele é um substituto de Adão. Ele vai continuar o propósito de quê? De encher a terra, de levar a glória de Deus para toda a terra. A humanidade é a imagem de Deus. Então, o plano de Deus no Gênesis não foi invalidado. O propósito de Deus, irmãos, não foi frustrado. Não há um plano B. O plano de Deus, a vontade de Deus está se cumprindo. O Senhor irá cumprir o seu desígnio para com a humanidade. Então, é dado a Noé essa comissão de continuar fazendo aquilo que Adão não conseguiu. E por isso, irmãos, nós vemos aí essa ordenança, crescer e multiplicar, e nós não devemos cair nesse engano, essa mentira, de que a terra está superpovoada e não podemos mais aumentar a quantidade de pessoas nessa terra, porque Deus nos fez, Deus nos criou, Deus nos fez seres vivos, para sermos férteis, para nos multiplicarmos. E nós vemos que, quanto mais a humanidade cresceu, se multiplicou, Deus abençoou com a sua providência, com conhecimento, o homem, para multiplicar a produção de alimentos, porque é um grande argumento daqueles que dizem que a terra está superpovoada, vai ter fome na terra, ninguém vai conseguir viver, vai ter escassez de recursos naturais, como se não fossem renováveis, como se Deus, na sua soberania, não criou a terra de uma maneira. Será que Deus não sabia? Quando Ele disse crescer e multiplicai? Será que Deus foi pego de surpresa? Ele não sabia que iria ter não sei quantos bilhões de pessoas na terra, e Deus não sabia disso, né? As pessoas acham, talvez elas pensem assim. Mas Deus não revogou esta ordenança. E, na verdade, a fome existe muito mais por causa do pecado do que por causa de falta de recursos. E esse argumento materialista, ele é um argumento da incredulidade, da falta de confiança na providência de Deus. Essas ideologias materialistas têm propagado este engano, esta mentira, este mito da superpopulação, e juntando com esse desrespeito pela vida humana, né, não pode matar, ou então não, que não viva, e que eles tentam impedir o cumprimento
destas ordenanças criacionais de Deus, tentam impedir. Querem ter domínio, controle. Querem ter domínio sobre os recursos naturais. Querem ter domínio sobre as pessoas. Porque quanto mais gente no mundo, mais difícil manter o controle. E isso é um problema para quem é incrédulo, carnal. Não para nós que vivemos pela fé. Nós cremos na providência de Deus. O Senhor é fiel às suas promessas, à sua palavra. O Senhor nos deu ordenanças. Se Ele nos deu, Ele nos dará condições de cumpri-las, como humanidade. Então, Deus entra em aliança com Noé, Ele faz promessas, Ele dá aquele sinal do arco, não vai haver mais destruição daquele tipo, há um recomeço, e Ele diz: crescei e multiplicai-vos. Verso 9: estabeleça a minha aliança convosco e com a vossa descendência, com todos os seres viventes que estão convosco, aves, animais domésticos, animais selváticos. Estabeleça a minha aliança, não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio. Este é o sinal da aliança, o arco nas nuvens. Uma aliança de preservação, que haverão ciclos, verão, inverno, calor, frio, calor, etc. Então, nós devemos confiar no Senhor. Através dessa aliança, Deus está prometendo que essa terra será preservada. Não me pergunte como, eu não sei, mas Deus vai preservar. Até que o seu propósito seja cumprido. Então, não devemos ser conduzidos pelo medo, pela incredulidade. Quer dizer que não há fome? Há fome. Pode ser que... Mas Deus sabe, mas a fome, como eu disse, é muito mais pelo pecado humano, pela iniquidade, pela tirania dos homens. Então Deus promete preservar. Nós devemos lembrar então, irmãos, de tudo isso. Essas verdades são para nós hoje. Deus é quem nos dá vida, Deus é quem nos dá o alimento. Deus nos dá suas promessas, Deus nos abençoa. Deus é quem diz o que podemos ou o que não podemos comer. Há grupos que se dizem cristãos que proíbem alimentos. Porque é um jejum, é proibido, não pode comer isto ou aquilo. Uma disciplina, um jejum. E como nós vimos hoje pela manhã, Paulo fala na sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 4. 1 Timóteo, é uma profecia. O Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores, a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos. Esse ensino aí que exige ou que vai exigir que você não coma certo alimento que Deus nos deu para ser recebido. Isso é um ensino de demônio. Isso não vem de Deus, vem do inferno. Porque tudo que Deus criou é bom. Paulo diz lá em 1 Timóteo 4,4. Tudo que Deus criou é bom. Se você não gosta, não agrada o seu paladar, fique à vontade. Deus não está lhe obrigando a comer, não. Ou a beber. Se você não gosta, fique bem à vontade. Mas saiba que tudo que Deus criou é bom. E recebido com ação de graça, nada é recusável. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Pela palavra de Deus e pela oração é dom de Deus. Nós recebemos das mãos de Deus. Se você não tem paladar, não gosta, ok. Mas se é o que Deus está lhe dando para comer, por que virar as costas, né? Ser ingratos? Deus nos deu os alimentos. Sabemos que há uma variedade de
de paladares, de gostos, mas proibir certos alimentos, isso não tem base bíblica nenhuma. Então nós vemos que Deus é quem nos dá, liberalmente, com fartura, desses alimentos, da variedade da sua criação, para usufruirmos com gratidão no coração, com alegria. Vem de Deus, é dom de Deus. Nos regozijarmos, adorarmos ao nosso Deus, glorificarmos a Deus com a comida, com a bebida. Então nós devemos lembrar disso. O Senhor então se compromete em preservar essa terra até a volta de Cristo. Há um sinal de Deus nos lembrando disso, nas nuvens. Quer os homens creiam ou não creiam, alterem o significado, esse é um sinal de Deus. Para nos lembrar disso, então, toda vez que você vê o arco de Deus nas nuvens, lembre de Gênesis 9. Lembre do dilúvio de Gênesis. E lembre também que esse arco é para o próprio Deus ver. O próprio Senhor, Ele vê o arco nas nuvens. Ele diz no verso 14 aí, sucederá que quando eu trouxer nuvens na terra e nela aparecer o arco, aí veja o verso 15, então me lembrarei da minha aliança. Ah, pastor, mas o mundo esqueceu, não quer nem saber disso. Não importa. Deus é soberano, Ele estabeleceu a aliança, é dele. Quando Ele vê o arco na nuvem, me lembrarei da minha aliança, firmada entre mim, vós e todos os seres viventes. Há um propósito de Deus para a terra. Paulo diz lá em Romanos que a criação geme esperando a redenção. Nós não sabemos como será essa redenção, mas a criação geme esperando a redenção. E veja aqui que há uma aliança com o homem, com toda a terra, com os animais, com os seres viventes, para não mais destruir em dilúvio. O arco estará nas nuvens, vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes, de toda a carne que há na terra. Este é o sinal da aliança, estabelecida entre mim e toda a carne. Então, meus irmãos, há uma promessa de Deus maravilhosa. A partir do verso 18, nós vemos que é a partir da descendência de Noé que toda a terra é povoada. E nós sabemos a partir disto que o pecado vai continuar. Porque Noé é justo pecador, é filho de Adão, mesmo sendo justificado, é filho de Adão. E os seus filhos também carregam a imagem caída, a imagem de Deus caída, por conta do pecado. Então, a história continua, e a partir do verso 20, então, Noé e seus filhos começam a viver na terra, a terra vai ser repovoada. Noé se envolve no mandato cultural, de cultivar a terra. E Noé, então, se envolve numa atividade chamada de viticultura. Noé planta uma vinha. Ele passou a plantar uma vinha e da vinha produz-se o quê? Vinho. E que, obviamente, como vamos ver, o texto diz que ele se embriagou, tinha álcool, né? Como alguns dizem que o vinho da Bíblia não tinha álcool, mas o vinho, pelo menos o de Noé, tinha álcool, né? E eu creio que os vinhos tinham sim. Era uma fermentação natural do vinho ali. Então, Noé, ele é um agricultor, ele planta uma vinha, ele desenvolve a viticultura, ele bebe do vinho que ele produziu, ele se embriagou e ficou nu dentro da tenda dele. Ficou pelado, né? Dentro da sua tenda. E nós sabemos que o pecado, a intemperança, é uma quebra do mandamento de Deus. Nós sabemos disso. Nosso catecismo, ele explicando o mandamento não adulterarás, que é o 7º mandamento, nosso catecismo diz que esse mandamento de preservar a pureza, a castidade, a santidade, não adulterar, envolve o trabalho diligente nas nossas vocações e evitar ocasiões de impureza.
Quando ele diz quais são os pecados proibidos, ele diz a ociosidade, a glutonaria, não é só beber muito, é comer muito também, a glutonaria, a bebedice, a sociedade impura e etc. Tem muitas outras coisas lá. Então, Noé, esse homem que vimos, um homem justo, um homem temente a Deus, escolhido de Deus, para através dele recomeçar a humanidade. Este homem ainda ele é pecador, na verdade, não é que ele ainda é, ele continua sendo pecador. Então ele prossegue a sua vida, ele produz o vinho, ele comete o pecado da embriaguez, da intemperança, ele quebra o 7º mandamento, ele quebra também o 6º, não matarás. Ele quebra o 9º mandamento, que diz respeito a não dirás falso testemunho, que significa também que devemos preservar a nossa própria reputação. Então, Noé cai nesse pecado, o seu filho Cã, mais novo, ele vê o seu pai nesse estado, e então Cã, ele tem uma reação aí que é condenada nas Escrituras, e ele vai contar para os seus irmãos sobre a situação do seu pai. Ele fez saber aos seus irmãos, vendo a nudez do pai, verso 22, fê-lo saber fora a seus 2 irmãos. Ele viu sozinho, e ele foi lá contar para os seus irmãos. A reação dos irmãos foi, então tomaram uma capa, colocaram sobre os ombros, andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai. Irmãos, é muito complicado saber exatamente qual foi o pecado exatamente de Cã, numa leitura assim inicial. Noé pecou, mas o pecado de Noé fez com que Cã manifestasse uma reação também pecaminosa. Talvez Cã se encheu de justiça própria ao ver o pecado do seu pai. Será que esse aí é o grande Noé? Homem justo, íntegro entre seus contemporâneos, é o homem da aliança de Deus, que anda com Deus assim embriagado, intemperante. Então Cã, ele conta para os seus irmãos o pecado de seu pai, e Noé fica sabendo quando ele acorda do seu vinho. E aí há um relato de maldição para com Cã, que se cumpre nos seus descendentes ali, Canaã. E há então a bênção de Deus sobre Sem e também sobre Jafé. Nós sabemos, irmãos, que há um propósito de Deus de aliança para com os seus eleitos aí. Nós não devemos hoje aplicar isso a questões étnicas, eu creio que isso é completamente errado. Na verdade, todas as nações que não têm Deus vivem no paganismo, vivem como os cananeus ali, de modo pagão. E hoje Deus tem eleitos em toda raça, tribo, língua e nação. Então jamais devemos nos tornar ou interpretar esse texto de modo racista, não é isso que devemos fazer. Mas isso se cumpriu na descendência de Cã. Essa maldição vai se cumprir, maldito seja Canaã, seja servos dos servos a seus irmãos. Se cumpriu lá no passado. E tudo isso por conta deste pecado. Nós vemos então que a família da aliança não está intacta ao pecado, nem de Noé, que era pecador ainda, e também o pecado de Cã, que foi uma reação desproporcional ao pecado de Noé. Noé pecou, plantou uma vinha, bebeu mais do que deveria, se embriagou dentro da sua tenda ali, e Cã viu seu pai naquela situação, e a sua reação não foi de quebrantamento, de humildade, de então em amor cuidar ali do seu pai. Meus irmãos, nós precisamos ter muito cuidado no modo como reagimos ao pecado dos outros. Temos que ter muito cuidado, porque isso revela o coração.
Isso revela grandemente o que está no nosso próprio coração. Nós somos uma humanidade comum. Quando você vê alguém pecando, poderia ser você. Você não crê na depravação total? Você é melhor do que essa pessoa? Poderia ser você. De tal maneira que nós devemos ter humildade. Não é que devemos passar a mão pela cabeça. Deus é justo. Deus tem os seus meios de disciplina na igreja. Deus trata com o pecador. Nós vimos que se derramar o sangue do homem, mesmo que a justiça não derrame, humana, Deus vai lá. Deus vai tratar. Então, muitas vezes, nós reagimos ao pecado de alguém com mais pecado. E achamos que estamos justos. Tá? Isso aí é Noé, isso é Noé, embriagado. Isso aí é o justo. É assim que muitas vezes o pessoal lá fora olha para a igreja. Isso aí são os crentes, né? Espera ver, ficam lá fiscalizando. Acho que o crente vai pecar, meu amigo. Você não sabe que crente vai pecar, não? Você não descobriu ainda isso, não? Aí ficam lá fiscalizando os cristãos. E aí, isso é crente deve ser assim, então não quero ser crente. O pessoal que não é crente é melhor do que os crentes, e começa essa confusão. Então, nós precisamos entender isso, porque muitas vezes reagimos a pecados com pecados muito mais hediondos, muito mais terríveis aos olhos de Deus, e cobrimos isso com a capa de justiça própria. Não sou como os demais, que nem os fariseus, né? Não sou como esses aí, como os demais homens. Esse texto, irmãos, nos deve fazer lembrar do 5º mandamento e do 9º. O nosso catecismo, quando expõe o 5º mandamento, ele vai nos mostrar o seguinte. 5º mandamento. Deixa eu ver se eu acho aqui. 5º mandamento é: honra teu pai e tua mãe. Agora veja que interessante a explicação dos puritanos. O que é que envolve honrar pai e mãe? Que se aplica às autoridades, não só pai e mãe literal, mas aqui é o pai literal, né? Mas aplique isso às autoridades. Qual é o dever dos inferiores para com os superiores? A honra no coração, em palavra e procedimento, oração e ação de graça, imitar a sua virtude, devida submissão às suas correções, etc. Apoio à sua autoridade, etc. Agora veja, suportando as suas fraquezas e encobrindo-as com amor. Você já parou para meditar nisso, no que o catecismo diz? Tem fraqueza, o líder, o pai, o seu pai, ele tem pecado. A autoridade que Deus colocou sobre você tem pecado. E às vezes você reage com mais pecado ainda. Quando a atitude de amor cristã é suportando as suas fraquezas, encobrindo-as com amor, para que seja uma honra para eles e para o seu governo. Mas geralmente termina de desonrar, né? Se há um pecado. Então o Noé estava lá pelado, nu, tinha se embriagado, então terminar de jogar a ladeira abaixo. E qual é o 9º mandamento? A quebra do 9º mandamento. Então, na quebra do 9º mandamento, que é não dirás falso testemunho, o 5º mandamento é honra teu pai e tua mãe. O 9º mandamento é não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Veja o que é que os puritanos eles interpretavam isso, e aplicando ao nosso texto. Julgar caridosamente os nossos semelhantes. O pessoal às vezes nem sabe o que aconteceu. Por que está acontecendo aqui? Nem sabe a circunstância. Julgar caridosamente nossos semelhantes. Amar, desejar e ter regozijo pela sua boa reputação. O que mais tem a gente querendo assassinar hoje em dia, reputações, isso dentro da igreja também. Amar, ter regozijo pela sua boa reputação. Quer dizer, pastor, então que eu tenho que não tem pecado, não tem fraqueza, eu tenho que tapar. Não. Entristecer-nos pelas suas fraquezas e encobri-las. Não é que você não tem que ficar feliz, não. Agora, se é uma coisa pública, tem as autoridades competentes para julgar. É público o pecado? Faça a denúncia. Escreva, faça a denúncia. Leve, primeiro procure. O Mateus 18 diz primeiro procure, né?
Se teu irmão pecar, se for contra ti, vai tu e ele só. Se não, leva testemunha, se não, diz-o à igreja. Mas nós devemos ter um coração humilde, quebrantado, entristecer-nos pelas suas fraquezas, encobri-las, mostrar franco reconhecimento dos seus dotes e graças. Só tem coisa ruim? Quer dizer que Noé, que fez a arca, trabalhou lá não sei quantos anos, salvou, a gente está aqui por causa de Noé, você está aqui hoje por causa de Noé. Aí ele se embriagou, você sabia que ele se embriagou? Você está aqui hoje por causa de Noé. Aí Noé trabalhou não sei quanto tempo fazendo uma arca, salvou, não é como um tipo de Cristo ali, nos salvou, aí o homem tomou um vinhozinho a mais ali, caiu aí pronto, acabou o mundo. Então, irmãos, não tem dons, não tem, é o que o catecismo está dizendo aqui, né? Não tem como reconhecer, ele não era um homem que andou com Deus, não era justo. Defender a sua inocência, receber prontamente boas informações a seu respeito, rejeitar as que são maldizentes, lisonjeadoras e caluniadoras. Então, tanto maldizente, também elogio demais, lisonjeadoras, também, muito elogio também, se for demais, se não for verdade, também não. Mas também não receber calúnias, prezar e cuidar da nossa boa reputação, defendê-la quando necessário, e etc. Então, o pecado de Cã foi terrível. Noé pecou, mas Cã reagiu com muito mais pecado. Noé foi intemperante. Noé quebrou o 6º mandamento, não matarás, o 9º mandamento. Mas Cã fez muito mais, como vimos aí. Então, a quebra, o pecado de Noé, gerou uma situação em que o pecado de Cã foi manifesto, mas o pecado de Cã já estava lá. O desprezo pela autoridade, o orgulho, a justiça própria, a maneira errada de lidar com o pecado alheio. Irmãos, nós temos a Bíblia nas mãos. É claro que pecado é para ser tratado, mas existe uma maneira correta e uma maneira errada de lidar com o pecado. Se você não souber agir da maneira correta, você pode fazer que nem Cã, ser alvo de maldição, trazer maldição sobre a sua vida. Se você entende que Deus está lhe chamando para ajudar o irmão que você viu cair num pecado, ou que vive, bênção, faça isso da maneira bíblica, correta. Cã desrespeitou seu pai, a autoridade instituída por Deus, e manifestou um coração reprovado, que já estava lá. Enquanto Noé era justo, pecou, deve ter se arrependido, está no céu, e Cã manifestou o seu estado de reprovação. Então, meus irmãos, mas por que, pastor? Isso aqui está aqui. Ficar falando de tanto pecado, né? Só fala de pecado, às vezes a Bíblia mostra tantos pecados aí. Qual o propósito de Deus para isso? Só falar de pecado? Irmãos, o Antigo Testamento, Deus então está pegando a comissão de Adão, dos mandatos, e passando para os seus descendentes a missão. Mas toda a história do Antigo Testamento nos mostra que nenhum deles cumpriu a missão de Deus plenamente. Isso foi dado a Israel, ser luz entre as nações. Israel fracassou. Nenhum. Abraão não conseguiu, Moisés não conseguiu, Davi não conseguiu, Salomão não conseguiu, Israel não conseguiu, nenhum destes conseguiu, apenas Cristo Jesus conseguiu viver uma vida perfeita, resistir cabalmente o pecado em nosso lugar. Então, todos esses fracassos têm um propósito, apontar para Cristo. O pai de Noé, quando Noé vai nascer, o pai de Noé, Lameque, ele diz: este nos consolará dos nossos trabalhos, das nossas fadigas nesta terra. Não, é Cristo. Cristo é que veio perfeitamente, viver uma vida perfeita em nosso lugar. Então, nós não precisamos esperar outro mediador, não vai ter outro que vai cumprir essa função.
Cristo fez o que Adão, o primeiro Adão, não fez em nosso lugar. Ele é o segundo Adão, Cristo já fez. Todos os mandatos de Deus. Obedeceu à lei em nosso lugar. Então, cabe-nos, a cada um de nós, a você, se ainda não crê em Cristo, se arrepender e crer no Salvador. Se humilhar aos pés de Cristo. Não foi nenhum dos santos do Antigo Testamento. Não foi os judeus. Nenhum santo depois de Cristo, que cumpriu, que irá cumprir no seu lugar, o que você deveria cumprir, mas você não pode porque você é filho de Adão. Em 1 Coríntios 15, peço que o irmão, por gentileza, abra. 1 Coríntios 15, 45 a 49. Primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15. 1 Coríntios 15, do verso 45 ao 49. Paulo está falando da ressurreição, e veja que Paulo baseia o argumento dele da ressurreição em Gênesis, em Adão. Lá no primeiro Adão, indo para o segundo Adão, que é Cristo Jesus. 1 Coríntios 15, do verso 45 ao 49, veja aí, Paulo diz o seguinte, o apóstolo Paulo, a palavra de Deus diz assim: pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. Deus formou do pó da terra, soprou nas narinas, ele foi feito alma vivente. Irmãos, se Adão não tivesse pecado, nós podemos perceber e pressupor, ele iria cumprir o crescer e o multiplicar. Em algum momento, para que ele fosse confirmado, ele teria que ser colocado num estado de não mais pecar. Senão não haveria segurança, e ele estaria sempre num estado de prova. Mas ele pecou. Ele não conseguiu cumprir o pacto, que era resumido em não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então ele não foi glorificado. Adão não teve poder de conceder, através da sua obediência, vida aos seus descendentes. Ele era alma vivente. Agora veja, Paulo diz, o último Adão, porém, é espírito vivificante. Cristo, o segundo Adão, ele veio, ele assumiu a nossa natureza, ele obedeceu a lei em nosso lugar, ele cumpriu o pacto em nosso lugar, ele foi glorificado, e como Deus homem, agora Paulo diz que ele é espírito vivificante. Não é o primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem foi formado da terra, é terreno, o segundo é do céu. Como o primeiro foi o primeiro homem, o terreno, tais também os demais homens terrenos. E como é o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer a imagem do celestial. Então é Cristo quem vivifica, é quem dá vida. Quem cumpriu o que o primeiro Adão não conseguiu cumprir em nosso lugar. E Paulo diz mais aí, ele vai dizer: carne e sangue não podem herdar o reino dos céus. Adão não iria entrar no reino dos céus naquela condição. Ele seria glorificado, confirmado, em santidade. Haveria um estado superior para a humanidade, que Adão fracassou. E que nenhum homem poderia fazer isto em nosso lugar. E aí Paulo diz, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, por causa de Cristo, por causa do segundo Adão. Então o fracasso de Noé, de Abraão, de Moisés, de todos deve nos lembrar que apenas Jesus Cristo tem esse poder, ele é o segundo Adão. Nós devemos crer nele, ir a ele, para a nossa salvação. Ele já veio. Nós não esperamos mais um novo profeta ou algum outro, mas nós já temos Cristo Jesus. Então, isso é possível. Você está aqui hoje
por causa da aliança lá com Noé. Aquela aliança tornou possível toda a história da redenção, a vinda de Cristo. É por isso que a terra não é destruída, com tanta maldade que está aí. Então, esse é um tempo agora de buscarmos o segundo Adão, de sabermos que Deus já designou aquele por meio do qual o mundo será julgado, por meio do qual seremos salvos. E Ele tem toda a autoridade. E Ele é quem nos diz, na nossa devoção, como devemos viver e praticar, o que comer, o que beber, a sua lei, a sua palavra. Então estamos chegando aí perto desse período que muitos não vão comer carne, e há uma obrigatoriedade, e há um tal de um jejum, por isso que eles não fazem isso, e a carne tem um simbolismo, representa o mundo, e tem toda uma criação humana. Mas nós, irmãos, nós cremos na palavra de Deus. Nós recebemos de Deus vida, o alimento que nos dá vida física, de Cristo o alimento que nos dá vida espiritual. Então nós não devemos nos enredar com ensinos humanos, com tradições, com aquilo que soterra a palavra de Deus. É um bocado de coisa, até você para ver, um bocado de... Parece até bonito aquilo ali, mas são tradições que soterram a palavra de Deus, que é a nossa vida, a água da vida. A palavra de Deus é quem nos dá vida, que nos vivifica pela obra do Espírito, que sacia a nossa sede espiritual. Então essas coisas, muitas vezes, têm aparência de piedade, mas nos levam para longe do real sentido das palavras do Senhor. Então, irmãos, fiquemos firmes na fé, que a nossa base seja sempre a Escritura, para a nossa prática, para aquilo que vivemos e fazemos, e que o nome do Senhor seja exaltado. Perceba, Cristo já cumpriu o propósito que todos do Antigo Testamento não conseguiram, de ser luz, de obedecer a Deus, e agora nós, a igreja, somos o Israel de Deus. Então, aquelas comissões que foram dadas para Israel no Antigo Testamento, de ser sal e luz, agora é da igreja. E como é que nós vamos cumprir essa comissão? Crendo em Jesus, nos apropriando dos méritos de Cristo, nascendo de novo, obedecendo a palavra de Deus, tendo a palavra de Deus como nossa regra de fé e de prática, proclamando esta palavra. Então aquela comissão nos é dada. E a base da nossa vitória é porque Cristo já venceu, já nos deu vida, nós estamos sendo agora recriados à imagem de Deus, à imagem de Cristo. Nós agora, cada um no seu lugar, na sua vocação, nós então representamos como povo de Deus, somos chamados a encher a terra, a manifestar essa glória de Deus entre as nações, ser sal, ser luz, anunciar o Evangelho, pregar, anunciar, fazer aquilo que Israel não conseguiu. Israel fracassou. Então isso agora é dado à igreja do Senhor. Então, nós, o povo de Deus, nós somos esse Israel de Deus, e nós temos a palavra de Deus, a sua lei, os seus mandamentos, o seu propósito. Então, não devemos andar em trevas. Nós temos a luz da palavra. Que o Senhor, então, nos ajude nesse tempo a viver à luz da aliança, viver à luz das suas palavras, das suas promessas, valorizando a vida, valorizando os mandatos de Deus, o pão de cada dia, valorizando a nossa comissão de ser sal e luz nesse mundo, e sabendo que Cristo, de fato, é aquele que nos garante a vitória, não é por nossos méritos, por nossas obras, mas Jesus é o Senhor. Irmãos, que Deus, o Senhor, nos ajude a entender estas coisas, nos abençoe e aplique, então, a sua palavra ao nosso coração. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai bendito, eterno, todo-poderoso, eis-nos aqui, ó Pai. Nós ouvimos essa palavra exposta, palavra do Senhor, as aplicações. Sabemos, ó Deus, que hoje o Senhor fala pela palavra, pelo Espírito,
o método é iluminação, que o Teu Espírito nos dá, nos faz perceber, nos dá clareza. A Tua palavra é luz, a Bíblia, a própria palavra diz que a palavra de Deus é luz. Ilumina, ó Deus, nossos corações, que o Teu Espírito esteja aplicando, confirmando aquilo que é bíblico, é verdadeiro. Não nos permita, ó Pai, nos firmar em tradições humanas, naquilo que não emana da Tua palavra. E assim abençoa a nossa igreja, abençoa o Teu reino aqui em Alagoinhas. Ó Deus, alcança pecadores perdidos aqui, os faz entender, ó Pai, o propósito do Senhor na Tua igreja, de pregar o Evangelho. E que assim, ó Deus, o Teu nome seja exaltado, ó Pai, entre nós. Nos dá a Tua bênção, nos dá a cumprir a Tua lei, os mandatos, não para salvação, mas para sermos sal e luz dessa terra. E que toda a glória seja dada ao Senhor. É o que pedimos, oramos em nome de Cristo. Amém. Irmãos, vamos adorar o Senhor com mais um hino ou cântico. E depois nós vamos fazer a oração final. Em seguida, impetrarei a bênção apostólica. Entoaremos o tríplice amém. Fiquemos de pé, meus irmãos. Cantemos o hino de número 42. O grande amor de Deus. Concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Oh, graça real, foi assim que Jesus, morrendo seu sangue por nós derramou. Herança dos céus com os santos em luz, legou-nos aquele que o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Tal prova de amor nos persuade a confiar nos merecimentos do Filho de Deus, e quem a Jesus pela fé se entregar vai vê-lo na glória eterna do céu. Exultai,
Senhor, nosso Deus e Pai, te louvamos por esse momento na Tua presença, em adoração, poder nos apresentar diante do Senhor. Não somos dignos de nem ao menos pisarmos os pés aqui na Tua casa, pecadores que somos, indignos, pecamos, ó Pai, transgredimos, temos pecado, somos filhos de Adão, também nas nossas reações. Tem misericórdia, ó Pai, do Teu povo, tem misericórdia, ilumina o nosso coração, nos faz perceber a nossa necessidade da Tua misericórdia, da Tua graça, nos faz entender, ó Pai, o Teu plano de que nossa confiança esteja só em Cristo, não em homens, que são pecadores, falhos, quebram a Tua lei, e que apenas Jesus cumpriu cabalmente, plenamente a lei em nosso lugar. Ó Deus, que essa verdade, ó Pai, o Teu Espírito aplique aos corações, tira toda esperança no homem, ó Deus, tira toda esperança na justiça própria, nos dá ter uma perspectiva bíblica sobre o pecado, sobre quem somos em Cristo, justos e pecadores, e que nós já temos o Antigo, o Novo Testamento, nós já sabemos, ó Pai, a nossa confiança, os nossos olhos precisam estar em Cristo, e que o Senhor está salvando uma igreja, renovando a imagem de Deus, nesta obra de santificação, e que o Senhor completará apenas na volta de Cristo, seremos como o Senhor, mas que já agora, ó Pai, o Senhor nos chama à santidade, a sermos sal e luz dessa terra, mas nos ajuda, ó Pai, a entender o modo como devemos assim proceder, com humildade, coração quebrantado, nos gloriando apenas na cruz de Cristo, não em obras, em méritos humanos, não em virtudes humanas, capacidades humanas, mas que apenas o Senhor, o Teu Evangelho, apenas Cristo seja exaltado e bendito, e que aqueles que ouvem esse Evangelho, ó Pai, venham ser quebrantados, humilhados, venham perceber, ó Deus, que não tem direito a nada, ao alimento, à bebida, tudo é graça, é bondade do Senhor que nos permite ter, e que se não somos gratos, que se não recebemos como das mãos de Deus o pão de cada dia, somos usurpadores, estamos muitas vezes, somos mal mordomos à humanidade quanto aos recursos naturais, agindo de modo egoísta, de modo a não reconhecer que tudo é do Senhor, toda a terra pertence ao Senhor. Tem misericórdia, ó Pai, desses dias maus em que vivemos, guarda o Teu povo, nos livra da tirania dos homens, dos pensamentos e ideologias malignas que visam, de fato, exercer controle, domínio e, de fato, tirar, ó Deus, do Teu povo a liberdade de receber o pão de cada dia, tudo aquilo que o Senhor nos dá de coração grato. Ó Deus, nos dá também saber administrar bem os recursos. Nos livra da intemperança, do pecado, nos livra de usar mal a comida, a bebida. Ó Deus, também nos livra, ó Pai, de cometer pecados em reação a ver as fraquezas do irmão. Nos ajuda, ó Pai, a termos uma atitude piedosa e buscar orar pelo irmão, até mesmo se for necessário intervenção, fazer de maneira, ó Pai, que venhamos ganhar o irmão. E assim, ó Deus, abençoa a Tua igreja, santifica o Teu povo. Ó Deus, nos dá a entender que todos estamos com o mesmo propósito aqui, sermos santificados. Nosso propósito aqui é crescermos juntos na graça, no conhecimento do Senhor. Não somos melhores uns dos que os outros, mas estamos muitas vezes em momentos de santificação diferentes, mas ainda assim, ó Pai, ainda que haja aqueles que estão mais avançados, outros menos, mas nos ajuda a entender, ó Pai, que de fato nada somos e que apenas pela Tua graça, ó Pai, podemos fazer alguma coisa. Assim, alcança os perdidos, também aqueles que têm ouvido a pregação através dessa igreja, nos dá a propagar esse Evangelho, nos dá a entender que somos o Israel do Senhor nesse fim dos tempos,
que o propósito do Senhor foi cumprido em Cristo Jesus e que agora a igreja é o teu povo na terra. O Senhor deu essa comissão à igreja de viver de modo santo, de viver com luz, não em trevas, não em enganos e erros e doutrinas de homens, mas o Senhor nos chamou a ser luz nesse mundo, que possamos, ó Pai, então, ser transformados à luz da Tua palavra e de coração voluntário servir ao Senhor. Assim abençoa essa semana, ó Pai, guarda, protege, sustenta o Teu povo, dá o pão diário, sustenta essa igreja, sustenta a Tua obra aqui em Alagoinhas. Ó Deus, conduz cada um de nós e nos dá ser diligentes na busca pelo Teu reino, na leitura bíblica, na vida devocional, orando, ó Deus, pela pregação, atendendo, ó Deus, ao culto, à pregação, buscando ouvir a Tua voz na palavra. E também abençoa, ó Deus, o trabalho de cada irmão, abre portas, ó Deus, envia o sustento, e não deixa faltar, ó Pai, conduz o Teu povo, e abençoa o nosso país, o mundo em momento de crise e guerra, não nos deixa ficar apenas temerosos e paralisados diante da crise, mas, ó Deus, pedimos que o Senhor aumente a nossa fé, e abençoa o nosso país, as autoridades, os governantes, os que têm condições de intervir nas questões econômicas, produtivas. Não nos deixa nos acovardar, ó Deus, como povo, como nação, mas que possamos, ó Pai, de fato, cumprir a nossa missão de viver, de cuidar das nossas famílias, de trabalhar, de produzir, de buscar do Senhor o pão de cada dia e confiar na preservação do Senhor, nos livramentos que vêm do Senhor. Assim nos dá uma semana de paz, abençoa as atividades, ó Deus, da semana, e sim seja feito o Teu querer, a Tua vontade. É o que pedimos, oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, agora ide em paz, que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, preservador, a comunhão, as consolações do Santo Espírito, a iluminação, seja sobre todos vós e o povo de Deus espalhado por toda a terra. Amém, irmãos, poder sentar. Irmãos, nós encerramos esse momento de adoração pública, né? Estamos alegres por estarmos na casa do Senhor, como lemos no Salmo 122, no nosso momento aqui da liturgia. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, Deus tem esse propósito de nos reunirmos, congregarmos, estarmos adorando a Deus. É o propósito nosso como igreja. Todos são bem-vindos, irmãos, amigos, visitantes. Né? Você que é nosso visitante, você é bem-vindo. Estamos aqui com esse propósito de pregar Cristo. Se você deseja ouvir a palavra, conhecer mais de Cristo, então será bem-vindo. É o nosso propósito aqui como igreja. Irmãos, nós louvamos a Deus pela vida de irmã Letícia, filha de irmã Emily, pela vida também de irmão Isaac, né? Estejamos em oração. Geônison também é irmão, ele não é membro da nossa igreja, mas ele tem acompanhado os discipulados, ele já tem um tempo acompanhando os trabalhos aqui dessa igreja, está na classe lá de catecúmenos, então oremos também pela vida dele, de sua família, né, que são cristãos, oremos então por eles. Também lembrando dos trabalhos da igreja, terça-feira a reunião de oração será na casa de Adriel, filho do nosso irmão presbítero Romeu. Então, pedi para o presbítero Romeu nos passar o endereço de Adriel, e nós estaremos, então, nos deslocando, quem puder, para a casa de Adriel, oportunidade de visitar, de conhecer, de estarmos orando uns pelos outros. Então, os irmãos que queiram participar, fiquem atentos lá no grupo da igreja.
Quinta-feira nós temos estudo de doutrina, né? Quinta-feira, que dia é quinta-feira agora? Acho que ainda não é na outra semana, né, que vai ter a viagem. Isso, então, quinta-feira agora nós temos o estudo. Na próxima quinta, que vai ter a viagem para o Sesc Centenário, o culto e a conferência, nós não teremos como ter o estudo aqui, vai ter muita gente viajando, eu também estarei lá, certo? E os irmãos se preparem. E também, irmãos, aproveitando a oportunidade desse assunto, nós temos 27 pessoas que fizeram cadastro lá no site. Há um grupo que tem a lista dessas 27 e é necessário que você faça o cadastro, você quer ir para essa programação da Igreja da Bahia, que é referente aos 150 anos do presbiterianismo na Bahia. Então, diz respeito a nós, e nós também, como igreja aqui, somos filhos desse trabalho da Igreja da Bahia. Então, em certo sentido, nos diz respeito essas comemorações. E se você deseja participar, então, é possível termos um transporte maior, mas a gente não pode contratar um ônibus e depois o pessoal tira o nome, ou não vai, ou desiste. Há um custo. Então, nós temos contato aí com o transporte, há uma possibilidade de um ônibus para 50 pessoas. Mas fica caro, vai ser até um pouco mais caro, mesmo que seja 50, vai ficar um pouquinho mais caro, R$40, mas não é caro, R$20 para ir, 20 para voltar para Salvador, não é caro. Tendo em vista o preço das passagens, né, claro que é um valor alto para muita gente, mas tendo em vista o preço das passagens, né, então é um valor que compensa, né, e você vai no conforto, vai todo mundo junto. Então, para que a gente tente esse transporte maior, é necessário você sinalizar que tem interesse de ir entrando no grupo e fazendo o seu cadastro lá no site que a Igreja da Bahia disponibilizou. Então, fiquem atentos aí quanto a isso, né, a viagem para Salvador, fiquem atentos, é num feriado, no dia 21, numa quinta-feira. Irmãos, nós aqui, para encerrar, nós temos nosso chazinho, cafezinho. Se você é nosso visitante e quer conversar mais sobre o Evangelho, tirar alguma dúvida, fique à vontade para estar conosco. Nós temos aqui um salão anexo, ok? Então, com oração silenciosa, eu estarei à porta para quem já vai embora, e quem desejar, nós estaremos conversando aqui também no salão. Que Deus nos abençoe e nos leve em paz.